Embora cada cidade seja única, poucas são verdadeiramente incomuns. Alguns lugares são mais estranhos do que outros. Há até cidades que detêm recordes mundiais por suas características bizarras. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 6 das cidades mais estranhas do planeta. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Whittier, Estados Unidos. Se você tiver que ir ao supermercado, aos correios, à lavanderia, ou mesmo ao hospital ou à delegacia de polícia, é provável que qualquer uma dessas viagens envolva um carro, trem, ônibus ou bicicleta. Mas se você morasse em Whittier, no Alasca, ir para todos esses lugares iria requerer apenas alguns passos e nem importa se está chovendo ou nevando no caso. Isso porque essa cidade peculiar é tão remota e constantemente castigada pelo mau tempo que quase todas as suas residências, negócios e serviços públicos estão debaixo do mesmo teto, com algumas exceções industriais. É a cidade mais úmida dos Estados Unidos. Neva praticamente todos os dias de inverno e a chuva é comum nos outros 6 meses. Além disso, não são raras ventanias de mais de 100 km por hora. Portanto, fica mais fácil entender por que todos resolveram morar em um só prédio para quase nunca terem que sair para a rua. Coober Pedy, Austrália. É a fonte número 1 de opalas no mundo. É também o lar de cerca de 3.500 pessoas de 45 nacionalidades diferentes. Muitos deles europeus que chegaram nos anos 60 em busca de fortuna. Essa é Coober Pedy. A pacata cidade no sul da Austrália também reivindica outra raridade. A maioria de seus habitantes vive no subsolo. Milhões de anos atrás, esse lugar era o leito de um vasto oceano. O empurrar e puxar da maré transportou minerais do fundo do mar para as rachaduras da terra, deixando para trás depósitos de sílica que gradualmente endureceram. Hoje, não existe uma poça sequer a ser vista por quilômetros, mas o legado do oceano permanece nas pedras preciosas brilhantes que se escondem nas fendas rochosas. As minas de opalas dessa cidade são vastas e suas riquezas são algumas das mais cobiçadas do mundo. E a descoberta de tanta riqueza atraiu multidões para essa região. Porém, havia um problema, já que o clima desértico é muito árido e torna a água escassa e a vegetação ainda mais rara. No verão, as temperaturas ultrapassam os 45 graus. E como há pouca chuva, tempestades de areias são comuns. A vida acima do solo era insustentável. Então, os recém-chegados fizeram a única coisa possível: começaram a cavar. Hoje, os habitantes de Coober Pedy vivem em aconchegantes casas subterrâneas. Elas mantêm uma temperatura relativamente confortável e são imunes às tempestades de areia. Colma, Estados Unidos. Para cada um vivo, existem 1.000 mortos. Cada rua dessa vila, que tem 1.800 habitantes, parece se conectar a um cemitério, necrópole, columbário ou outro termo polido para um depósito de cadáveres. A última vez que alguém contou, a cidade tinha 17 cemitérios com 2 milhões de túmulos. Quem eram essas pessoas e como chegaram a pacata Colma? A história dessa vila se conecta com uma das cidades mais famosas e ricas do mundo, São Francisco. Durante a Corrida do Ouro, nos séculos 19 e 20, ela recebeu um fluxo migratório muito maior do que era capaz de suportar. Com tanta gente, novas doenças aumentaram a taxa de mortalidade da região. Para piorar, o grande terremoto de 1906 destruiu São Francisco, e poucos anos depois, uma lei decretou que os corpos fossem enterrados em outro lugar.
pois já não havia mais espaço na cidade, que tinha apenas 2 cemitérios. Muita gente também via esses espaços como um desperdício do que poderia ser um imóvel valioso, em uma metrópole que já não tinha muito para onde se expandir. A vila, de lá para cá, pouco cresceu, ao contrário da população de mortos, que subiu exponencialmente. Longyearbyen, Noruega. O nome dessa cidade é literal e significa longo ano. Isso porque o sol se põe pela última vez em 25 de outubro e não nasce novamente até 8 de março. Viver em completa escuridão por tantos meses é no mínimo peculiar. Mas isso nem sequer é o mais estranho sobre essa que é uma das cidades mais isoladas do planeta. E se o lugar em que você mora não deixa você morrer oficialmente? Essa é mais ou menos a situação dessa vila que fica em Svalbard, que é a mais ao norte em todo o mundo. O clima incrivelmente frio do Ártico durante todo o ano não permite que o cadáver se decomponha. E, portanto, o pequeno cemitério parou de aceitar enterros há mais de 70 anos. Os residentes são obrigados por lei a ir para outro lugar para morrer. E se o óbito ocorrer na cidade, o corpo deve ser transportado para a Noruega de navio ou avião. Chechuen, Marrocos. A característica mais marcante dessa pitoresca cidade montanhosa são as fachadas dos prédios, pintadas em vários tons de azul. Portas azul claras saltam contra paredes caiadas de branco e becos inteiros imitam o céu, sem nuvens acima. Mas por que tudo foi pintado assim? Existem 2 teorias. A primeira é que eles acreditam que a cor azul afugenta os mosquitos. A outra é que os judeus usavam essa cor para se distinguir do verde que representa a cultura muçulmana e que foi usado para pintar muitas portas e janelas em outras cidades marroquinas. Mesmo quando a população judaica desapareceu da área e deu lugar a uma presença muçulmana mais forte, a tradição dos edifícios azuis continuou. Se essas razões são verdadeiras ou não, não dá para saber. O fato é que Chechuen é uma das aldeias mais bonitas do Marrocos. Mirny, Rússia. No meio da remota Sibéria, há uma cidade conhecida como Mirny. O único sinal de humanidade em uma paisagem densamente florestada por quilômetros ao redor. Na verdade, esse lugar seria totalmente normal, exceto por uma coisa. Há um buraco gigante no meio da cidade. Ele tem mais de 300 metros de profundidade e 1.200 de diâmetro. O buraco faz parte de uma enorme e lucrativa mina de diamantes desde a época da União Soviética. Ele é tão profundo que o tráfego aéreo foi proibido por ali. Isso porque alguns helicópteros caíram na mina devido às diferentes massas de ar criadas pelas variações de temperatura na superfície e lá no fundo. A cidade tem 35 mil habitantes, dos quais a maioria trabalha ou tem parentes que trabalham na mina, que é a maior da Sibéria, e é dali que saem 25% dos diamantes de todo o mundo. Frotas de caminhões carregam toneladas de terras que são lavadas para a separação dos minerais. Isso requer muita água e cria muita poluição. Os rios próximos sofrem com isso, e Mirny só existe por causa dos diamantes. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima!